Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando conhecimento sobre Deus, aprendendo a cada dia mais sobre coisas que vão te levar para a eternidade. E olha, a lição desse trimestre, ela tá fantástica. O amor e a justiça de Deus. Estamos indo aqui para a lição 6 já. Já passou metade do trimestre, já estamos chegando na metade do trimestre, lógico, né? E já estamos aqui no mês de fevereiro, as coisas já estão acontecendo. E, gente, acorda que o tempo está correndo e Jesus está voltando e a gente precisa passar tempo com Ele. Começando aqui na Terra, tá bom? A lição, ela tá fantástica, porque ela tá dando cada coisa importante para nós nos dias de hoje, trazendo coisas extremamente relevantes para nós. Então, o Dr. John, quando ele escreveu essa lição, foi um homem iluminado por Deus. Então, você que não tem a lição, vai lá, baixa o aplicativo, compre a lição lá na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, mande uma mensagem no direct, se você não tiver, vamos tentar lhe mandar de uma forma virtual ou física, mas o importante é que você não fique sem esse conteúdo, tá bom? Por favor, vai lá e nos ajude para que você possa ter esse pão espiritual, matinal espiritual, todos os dias, tá bom? E nós estamos aqui já em fevereiro, chegando aí. Gente, se você ainda não foi lá no YouTube, nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, filho de Deus, @Paulista Leste, tá vendo aqui? Clica no sininho, fique por dentro do conteúdo da nossa associação. Fique por dentro das novidades da Paulista Leste, tá bom? Porque tem Escola Sabatina Viva, tem no contexto dos jovens, tem as programações do nosso campo. Fique por dentro o que acontece diretamente na Zona Leste e Zona Norte de São Paulo, tá bom? E se você também quiser nos dar aquela moralzinha lá no Instagram, vai lá, mips.apl, vai lá, começa a nos seguir e fique por dentro só do conteúdo da Escola Sabatina. Não perca essa oportunidade, vai ser bênção para a tua vida. Os cortes aqui do podcast estão diretamente lá para você poder assistir. Então haverá sempre mensagens especiais para a tua vida, para os seus alunos, para os seus professores, tá bom? Vamos lá, estamos aqui chegando na lição 6. Olha, eu vou te falar, gente, lição 6, falando sobre o amor de Deus pela justiça. Temos aqui a presença da doutora Damares Moura, nossa advogada, a fundadora da lei, a Lei da Liberdade Religiosa, subprefeita de São Paulo, tem uma carreira dentro da OAB linda. Aqui tem tudo a ver muito com a tua área, a balança da justiça aqui, sim, né? E eu tenho certeza que vai ter muita coisa para contribuir para nós. Doutora Damares, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Deus te abençoe, querida. Eu que agradeço, pastor Leonardo. Eu gosto muito do tema da lição dessa semana. Eu acho que a gente vai poder trazer aqui elementos importantes para a compreensão de uma justiça que não é a nossa. A nossa é uma justiça falha, né, totalmente rota. Né? Nós vamos falar de uma justiça perfeita, amém, aquela que todos ansiamos alcançar. Amém. Muito obrigada. Temos aqui a presença do pastor Anderson Mendonça, diretamente da Freguesia do Ó. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Bem, amigos, é bom estar com vocês aqui, sentado mais uma vez na bancada. Estar com você também aqui do outro lado da telinha. Que bênção é podermos aprender da palavra de Deus. E quero mandar aquele abraço caloroso ao nosso distrito de Freguesia do Ó, os irmãos abençoados, bondosos e amorosos da igreja do distrito de Freguesia do Ó. Que Deus abençoe a todos nós. E temos o pastor Felipe Menlac. Exatamente. Diretamente de Tucumã. Olha. Belém do Pará, ali, rapaz. Que terra boa. Pode trazer uns açaí pra nós depois, hein, cara? Vou trazer sim. É bom, hein? Agora que ele vai pra lá. Bom, hein? Agora que ele vai pra lá. Farinha de tapioca, tá bom? Bom, não esquece, não. Cupuaçu. Isso daí. Querido, muito obrigado por estar aqui conosco. É o novo capelão do Colégio da Vila Matilde. Deus seja louvado pela tua vida. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando aqui com os amigos aqui. E queria mandar 2 abraços, pastor, rapidinho assim, para minhas irmãs. À vontade. Porque no dia 31 de janeiro, uma das minhas irmãs fez aniversário. Fabiana, um abraço, um beijo para você. E dia 8 de fevereiro agora, já também a outra irmã, a irmã Caçula, faz aniversário também. Mas, Fernando, um abraço para você, um beijo.
Pois é, rapaz. Cobra presente, gente, por favor. O menino não pode fazer isso, tá bom? A gente Vai lá, quer. as irmãs. Isso daí. Gente, o amor de Deus pela justiça, lição 6. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Doutora Damares, pode orar para nós? Vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de gravarmos aqui o estudo da lição dessa semana, que vai tratar de 2 temas tão sensíveis e importantes, o amor e a justiça de Deus, e que eles caminhem de mãos dadas em nossa vida e que aprendamos aqui hoje, Senhor, a reconhecer o quão justo, quão bom e quão amoroso Tu és. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Jeremias capítulo 9, verso 24 diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, ali naquele período de Jeremias, o pessoal estava vivendo uma apostasia muito grande. Contaminação com outros deuses, idolatria, paganismo. E aqui Deus ele começa a se revelar como Deus teocrático, um Deus zeloso, que ama principalmente justiça. A justiça de Deus ela é pura, ela não é dependente de algo, ela existe porque ela é a base do caráter de Deus. Como que nós podemos trabalhar o amor de Deus pela justiça nos dias de hoje, que a justiça tem se tornado uma coisa extremamente individualista e não um senso verdadeiro? É que a justiça de Deus, diferentemente do nosso conceito de justiça, eu falava há pouco aqui com vocês, que a justiça humana, nós só a vemos como retribuição. Então alguém fez algo e ele precisa pagar. Isso é justiça, retribuir, não é? A justiça de Deus não é isto. Não é isto. Porque vocês imaginem se a justiça de Deus fosse isto. O que seria de nós? Não haveria nenhum de nós sobre a face da terra. Se Deus fosse aplicar o nosso conceito de justiça sobre nós mesmos, nós não existiríamos. Porque a todo tempo Ele deveria estar retribuindo aquilo que nós fazemos de mal. Então, o que é a justiça de Deus? A lição de sábado traz claramente. É a preocupação, olha o que é a justiça de Deus. Ela é a preocupação profunda de Deus com o mal, com o sofrimento, com a injustiça, com a opressão. Eu gosto muito disso. Ele condena, a justiça de Deus é a condenação dele a essas realidades. E ele o faz de forma constante e explícita. Lá no livro de Malaquias, capítulo 2, eu não me recordo o versículo, mas se todos aqui que nos acompanham lerem o capítulo 2, ele é bem curtinho, vão encontrar esse versículo, não é? Que o Senhor, o Deus dos exércitos, ele odeia, olha que palavra pesada, ele odeia aquele que cobre o seu corpo de violência. Então, a justiça de Deus está muito mais relacionada a esta rejeição, a esta preocupação, por que não dizer a essa tristeza, esse incômodo que Deus sente ao ver a opressão, ao ver o sofrimento. E aí, o que Ele deseja fazer por meio da sua justiça? Acabar com a injustiça, com a opressão, com o sofrimento, com o abandono, com o mal, com o pecado. A justiça de Deus ela é muito mais para transformar esta realidade que entristece, preocupa tanto a Deus e lhe causa tanta rejeição, do que a justiça retributiva que nós conhecemos. Que é aquela, você fez, agora você tem que pagar. Porque se fosse assim, a gente vai estudar mais aqui à frente, é maravilhoso quando a gente fala, Deus se arrepende ou não se arrepende? Né? Se fosse assim,
quem de nós subsistiria se tão somente a justiça de Deus fosse retribuição? Então, acho que um primeiro registro que é importantíssimo a gente deixar aqui claro, não é? É a diferença do que nós cremos como justiça e aquilo que representa realmente a justiça de Deus. Deus de Israel, ele tinha que ser diferente aqui. Por isso que no domingo vem falando sobre esse amor e essa justiça. No sábado, como foi bem dito aqui, o panteão grego era cheio de problema. Os deuses gregos batiam um no outro, eram deuses que eram tiranos, faziam mal. E você tinha isso no panteão grego. E agora quando Deus de Israel, o Yahvé, se coloca como um único Deus, já é bem diferente de um monte de deuses, à luz do que o próprio Paulo falou. Olha, eu vim falar do Deus desconhecido, porque havia um panteão de vários deuses, você tinha Deus para qualquer coisa. Aí então, Deus tinha que ser diferente. Nessa que ele tem que ser diferente, o autor declara: o Deus da Bíblia não poderia ser mais diferente em comparação a essas forças demoníacas. Então, o próprio autor declara que os deuses do panteão, eles eram fomentados pelo próprio demônio. Yahvé é perfeitamente bom, diferente de vários deuses do panteão daquela época, que eram os conhecidos daquela época, não eram necessariamente bons. Alguns tinham casamentos cheio de loucura ali, com um turbilhão de problemas. O seu caráter, tinha um monte de deuses do panteão que o caráter era nocivo. Fazia uma coisa, matava o irmão, fazia outra coisa, fazia várias coisas erradas. E também Deus não mudava. Já no panteão grego, dependendo do Deus, as coisas mudam para ti. Dependendo de que você é parente, de quem você está seguindo, as coisas são diferentes. E é somente por causa da constante bondade de Deus que podemos ter esperança tanto agora quanto na eternidade. Ou seja, eu confio na justiça do Senhor, eu confio nele ser bondoso, eu confio de que ele é imutável, ele não vai mudar, que a gente vai falar ali quais são as mudanças que Deus faz, o seu caráter permanece, então esse amor e essa justiça elas acabam andando junto e elas convergem. Por isso a importância de entender que o amor de Deus e a sua justiça andam juntos para o nosso benefício, porque ele nos ama e também ele é justo. Você vê que, nessa parte sobre o amor e a justiça, né? Você vê que a justiça, hoje a maioria das justiças são movidas até mesmo através do ódio, né? Os julgamentos, algumas têm o ódio. E até mesmo a pessoa, quando ela é injustiçada, ela se revolta e ela quer que aquela outra pessoa pague por isso e você tem aquele sentimento de ódio. Já você vê que na Bíblia, a justiça de Deus ela é movida através do amor e da misericórdia. Deus, muitas das pessoas mereciam aqui na Bíblia castigos terríveis, mas Deus assim não fez. Deus foi movido através do amor. E a gente vê aqui que em Miqueias, até mesmo tem um texto bíblico aqui, Miqueias 6:8, ele diz assim: ele já mostrou a você que ele é bom e que é o Senhor. E o que o Senhor pede de você? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ele fala, olha, que você pratique a justiça e ame a misericórdia. Os dois estão de mãos dadas aqui. Deus, ele não quer só que você queira sair aí ditando justiça. Não, ele quer que você também pratique a misericórdia, porque essa é a justiça divina. É uma justiça com amor e com misericórdia. Pode ir, doutora. Eu gosto da ideia de uma justiça que não falha. Eu posso confiar. Olha que coisa, gente. Eu vejo tanto, e vocês também assistem, uma tragédia humana, alguém matou alguém, uma criança que foi morta injustamente, tantas injustiças no mundo. A gente só ouve as famílias dizerem assim nas entrevistas: eu quero justiça. O ser humano tem sede de justiça, não é? E ao mesmo tempo, ontem eu recebi a ligação de um pastor nosso, de uma cidade aqui da região metropolitana, e ele estava com sede de justiça para um membro da igreja, cuja criança, uma história tão triste, cuja criança estava indo vender latinhas num ferro velho para arrecadar dinheiro para ir ao Campuri. Meu. E no trajeto, um caminhão na contramão, com um motorista não habilitado, matou aquela criança. Uau. Gente, é uma dor.
Mas é uma dor. E aí, Você se revolta também. e o pastor, ele se irmanou, muito interessante, o pastor se irmanou com a família para buscar justiça. Não é? Que aquela pessoa responda. Ela precisa responder pelo que ela fez. Não estava habilitada, estava na contramão. Ela assumiu o risco de matar aquela criança. E ela precisa responder. Então, o ser humano o tempo... E ele pedindo ajuda, não é? E nós estamos dando aí orientação. Então, ele estava buscando justiça. Todos queremos justiça. Mas não podemos confiar na justiça, porque ele virou para mim e falou assim, doutora Damares, infelizmente, houve o Ministério Público opinou pelo arquivamento do caso. Olha que falta de justiça para este caso. O Ministério Público deu um parecer opinando para arquivar o caso de um homicídio culposo. Não é? Então, o ser humano fica permanentemente com sede de justiça e essa sede não é saciada. Agora, com Deus, nós podemos descansar. Às vezes as respostas, pastor Leonardo, elas parecem insatisfatórias para os problemas da vida. Mas eu estou convidando você, que está assistindo essa lição, para você acreditar que a justiça do Senhor Deus, ela é perfeita. Vou ser redundante. É uma justiça justa e boa e misericordiosa. Podemos descansar. Meu marido fala sempre, se a justiça não for feita aqui, e muitas vezes ela não é, eu posso descansar, que um dia ela será. E é uma justiça que quer acabar com o mal. A justiça de Deus é para acabar com o mal. É para aniquilar com a injustiça, com a opressão e com o pecado. Pensando nisso e ouvindo a doutora Damares aqui, é importante salientar que a essência de Deus não é só uma essência de amor, porque ele diz que ele é bondade, ele é amor, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essas duas coisas andam juntas. Veja o que o autor declara. Deus é inteiramente santo, fiel, justo e amoroso. Ele sempre age de maneira amorosa, mesmo quando pratica a justiça, com o objetivo de declarar o amor dele. Exemplo, a morte parece ser uma injustiça com a humanidade, porque no final todos morreremos e Deus nos fez para vivermos eternamente. Agora percebamos que, e se uma pessoa que praticou o mal, ou que está doente, ou que está sofrendo, permanecesse eternamente sofrendo? Seria uma extrema injustiça com essa pessoa. Então, a morte também é uma justiça do Senhor como um ato de bondade, para que esses grandes malfeitores da humanidade já não estejam mais no meio de nós. Você tem ali os malfeitores da Segunda Guerra Mundial, você tem ali Hitler, que matou muitas pessoas, você tem ali líderes que foram extremamente nocivos na África, você tem gente que fez muito mal. A morte para essas pessoas é um ato de justiça de Deus, mas também um ato de amor. Tanto para aqueles que estão doentes, e nós comumente no país chamamos ele descansou. Não estamos dizendo necessariamente que ele não morreu, porque ele morreu. Mas ele descansou da sua dor, do seu sofrimento, de tudo aquilo que passou. Alguns filhos até falam assim, puxa vida, eu estou até mais aliviado porque ela faleceu. Não pelo ato de ter falecido a mãe ou o ente querido, mas pelo fato de ter descansado. Quando olhamos aqui, Deus é justo e bondoso, temos que olhar partindo desse pressuposto que o autor declara. Deus é justo e amoroso. Veja o que a palavra diz. Não há nele injustiça. Salmo 92, versículo 15. É necessário que comparemos. Deus não comete injustiça, porque a sua essência assim o é. Mas, após amanhã, ele traz o seu juízo. A luz não falha, mas o justo não sabe o que o governa. Perceba que o texto declara que a essência de Deus é que ele é justiça. E é por isso que eu confio. Confio por quê? Porque ele já se mostrou ao longo das eras que ele é justo. E por isso eu confio no Senhor. Ele é bondoso e a justiça andam juntos. Então, no final das contas, eu posso confiar. Mesmo que o Ministério Público tenha feito isso
Confiar, obviamente, buscar a justiça dos homens, mas confiar na justiça divina nos trará maior anseio ao coração, porque ele é bondoso e ele é justo. Nós vemos aí que os textos bíblicos na lição de segunda, né, ele fala todo o tempo ali sobre a justiça de Deus, que ele não é injusto em momento algum, como o pastor leu alguns textos. Outros textos ele fala que nele não há maldade alguma. Na lição de segunda a gente vê que tá falando que em Deus não tem maldade alguma, que não há trevas, que ele é luz. Então a gente pode ver que como que uma pessoa que é totalmente boa pode praticar injustiça? Não pode. Deus, ele é bom e ele é justo. Esse é o caráter de Deus. A bondade e a justiça. Deus, ele é amor. Como toda essa lição de todo esse trimestre está falando sobre o amor de Deus como para nós seres humanos. É isso que a lição ela está se resumindo. No amor de Deus, e através do amor ele reflete o quê? A justiça e a bondade. É onde nós entramos no contexto, a lição de segunda ela fala a respeito sobre isso. Deus ele é bom, ele é justo, porque ele não pode ser tentado pelo mal, porque ele é santo. Por ele não ter variação de sombra a respeito sobre o seu caráter, o torna ser um ser imutável. Ele não muda a sua palavra, o que ele fala, ele concretiza, a promessa que ele lança, ele cumpre. Ele não é ser humano para voltar atrás à sua palavra. Agora, como que a gente pode entrar nesse contexto de bondade, de confiar na promessa do Senhor? Porque é fácil, doutor, a gente confiar quando está tudo dando certo. Uhum. E quando está dando errado? A gente consegue confiar? O grande desafio é que há textos bíblicos que vai nos desafiar permanentemente. Textos como: não há uma única folha que cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Aí vem outro texto: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Anderson acabou de dizer isso aí agora, né? Deus, a morte, que é o maior inimigo do homem. A morte é o maior inimigo do homem. Nós não queremos que as pessoas morram. Por mais que elas estejam moribundas, nós não queremos que elas morram. E o pastor Anderson trouxe esse registro interessante que até mesmo a morte, para alguém que está em sofrimento intenso, né, pode significar a atuação e a aplicação da justiça de Deus. Porque o que é a justiça de Deus, que eu falei aqui no começo? É esse incômodo de Deus com o mal, com a opressão, com a enfermidade. Não é? Deus nos vê sofrendo como se estivéssemos sendo injustiçados. E aí ele aplica a justiça dele, por exemplo, permitindo, não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é um texto fácil, pastor. Porque imagina os pais daquela criança da igreja que eu mencionei agora, que foi atropelada indo vender latinha para arrecadar dinheiro para o Campuri. Imagina como é que eles vão compreender a morte desta criança no contexto da justiça e do amor de Deus. Como que elas vão compreender? E aí vem os textos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria responder essa pergunta, mas vocês são teólogos, podem me ajudar nessa compreensão, não é? Eu acho que a permissão de Deus para alguns acontecimentos da vida humana que nós não compreenderemos aqui. Há permissões. Eu só não posso duvidar, porque a Bíblia fala: Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus não erra, Deus é amor, Deus é bondade. Então, como é que eu vou compreender um episódio como este? Não é? Eu penso que, baseado no texto, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados para o seu propósito, baseado nisso, eu acho que há situações que a nossa mente limitada não vai compreender.
como a justiça e o amor de Deus caminharam juntos naquela situação tão dolorosa. Não sei se vocês podem adicionar algo, porque vocês são teólogos, vocês podem me ajudar. Veja, falar sempre de episódios pontuais nunca é fácil, porque a nossa dor se liga de forma latente ao que aconteceu. Mas é um fato de que quando olhamos para a história de Jó, por exemplo, puxa vida, Jó era como uma criança dessa, correta, fazendo um trabalho certo, indo catar latinha e vender lá. Qual mal havia nisso? Estava indo para um campuri, um menino direito. Jó também era alguém justo e fiel, e sofreu o que sofreu. Quando chega no momento, Jó faz um questionamento desse. E aí, cadê a justiça? Cadê a proteção? Cadê as coisas? Jó, você não entende, tem algumas coisas que não vai dar para te explicar. Mas assim, Jó, eu vou te mostrar o que eu construí. Olha os astros, olha as coisas aqui. Veja, tu estavas lá quando essas coisas foram construídas? Não. Então por que tu está me questionando? Eu compreendo tudo. É um fato de que esse episódio pontual também deve ser visto à luz de um mundo de pecado. Ou seja, a consequência do pecado, não daquela criança, mas do mundo viver uma pessoa inabilitada, dirigindo uma caçamba lá de forma errada, fez todas essas atrocidades. Perceba que essa é uma consequência do pecado. Mas quando eu olho para cá, o que não muda em Deus? Voltando aqui para o texto bíblico. Eu, o Senhor, não mudo. O que não muda nele? O seu caráter. A essência de Deus não muda. Mas na lição da quarta-feira você vai perceber que Deus mudou em alguns aspectos. Ou seja, puxa, se ele não muda na terça-feira, ou em alguns determinados versos bíblicos, como é que na quarta ele pode até se arrepender? Ele se arrepende do negócio? Por quê? Porque ele o faz para nos salvar. Não só isso, o caráter dele não muda. Eu sei que Deus é justo, Deus é reto, Deus é fiel. Ele fala, como foi bem dito pelo Senhor no começo, ele fala e as coisas se cumprem. Mas ele faz algumas modificações já na quarta-feira. Ele se arrepende de algumas coisas para a salvação humana, quando também, em contrapartida, nós seres humanos nos arrependemos. Então a maldição que deveria cair sobre a terra não recai sobre a terra. Por quê? Porque ele muda o jogo, ele faz as coisas de forma diferente. O que ele faz diferente? Ele perdoa aquele que está sofrendo. Óbvio que essas mudanças que Deus faz são algo pontual, singular e deve ser avaliado caso a caso, para não se dizer que tudo que Deus fala, Deus também modifica, porque não é isso. Mas o seu caráter, ele não muda. Por isso, o autor declara, o caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem, muda de ideia, como foi bem dito pela Damares aqui. Se arrepende, pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que nós erramos. Como então, vários textos nos declaram, Deus promete que se o seu povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. O fato de Deus deixar de trazer o juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. Ou seja, ele modifica quando também você modifica. Exatamente. Se você quer a bênção, então comece a abençoar. Por quê? Porque você vai modificar o que está ao seu redor. Deus também modificará as coisas na sua vida se você se propuser a voltar atrás e fazer o que Deus pede. Isso muda o coração de Deus. Então, em outras palavras, digamos assim, pastor, que o arrependimento de Deus é quando tem o arrependimento do ser humano. Quando o ser humano reconhece as suas falhas, suas transgressões, e se arrepende e pede a Deus de coração, Deus muda a sua sentença, muda o que tinha para você, porque você mudou. Não porque Deus está mudando o seu caráter, porque é imutável, como vimos aí. O caráter de Deus é imutável. Senão, o arrependimento dele é condicional a você, ao ser humano. O arrependimento de Deus é condicional ao ser humano. De acordo com que o ser humano muda o seu pensamento, muda seus atos, suas atitudes, Deus também muda a respeito dele. É assim, Deus tem uma reserva de juízo. Existe uma pena prevista. Olha a diferença da justiça humana, não é? Quando o indivíduo vai a julgamento, vai a júri, ou enfim, a outro julgamento, mesmo que ele se arrependa, o juiz vai proferir a sentença, né? Se um réu chegar numa audiência e disser, excelência, ou eu me arrependo muito do que eu fiz, excelência, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado, né?
Com Deus existe uma reserva de juízo. A reserva de juízo de Deus é a pena prevista. O salário do pecado é a morte. Isso não muda, né? É a reserva de juízo dele, tem uma previsão judicial a ser aplicada. Existe uma pena. Mas Deus é tão extraordinário, gente. Estou falando para você agora. Deus é tão extraordinário que se você, humildemente, se o meu povo orar, Se arrepender. se o meu povo se arrepender, se meu povo se humilhar, Abandonar. eu ouvirei. Um juiz humano não ouve, tá? O réu pode se ajoelhar, se humilhar, rolar no chão do tribunal. A sentença vai ser aplicada. Mas se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei a sua prece. E aí Deus, não é que ele se arrepende, mas ele perdoa. E quando ele perdoa, a partir do arrependimento, ele apaga a sua transgressão. É como se ela não existisse. É extraordinário. Doutora, só respondendo a tua indagação de Romanos 8, 28. Um dia eu estava tendo aula de soterologia, que é a doutrina da salvação. E uma das... Professor querido, hoje descansa no Senhor, professor Luiz Nunes. Eu ia falar, Luizão. Uma das coisas, porque Deus é imutável. Nós entramos no contexto para você compreender esse texto, a história de Jó, como foi aplicada. Por que Deus permite o sofrimento? Ele permite até certo ponto. Deus, ele não vai pedir que você tenha enfermidades, que você passe por dificuldades emocionais, que você passe por lutas. Deus, ele permite o inimigo até tocar na tua vida. Mas ele nunca vai permitir o inimigo tocar na tua salvação. Porque a tua salvação se encontra nas mãos de Jesus. E sobre isso, o inimigo não tem poder. Você pode passar por lutas, mas a tua salvação, aquilo que é o teu princípio, será intocável porque ele é protegido por Deus. Esse jovem que faleceu, hoje é uma luta para a família buscar justiça. Mas a certeza que nós temos hoje é que, se não for cumprida nessa terra, a salvação desse jovem está guardada, porque ela se encontra nas mãos de Jesus. Amém. Amém. E por isso que Deus, ele é imutável. Não existe sombra de variação. E quando você entra nessa parte de quarta-feira, que Deus se arrepende, em que sentido é aplicado isso? Deus se arrepende quando o povo se arrepende. Não que Deus se arrependeu do que fez. Ele concede o indulto de graça, que é uma prerrogativa que só Ele pode dar. Salvação só Ele pode conceder, mas se houver confissão e demonstrar quebrantamento de coração. Se eu sou uma pessoa que não quer ouvir as coisas sobre Deus, a sua vida vai continuar dessa forma. Mas se eu permito que Ele possa agir na minha vida, então as consequências futuras sobre as minhas tomadas de decisão, que hoje serão diferentes, vão ser mudadas também, e Deus vai mudar o rumo da história da minha vida. Então é isso que a gente tem que correr para entender, e principalmente para sempre nos apegarmos à justiça de Deus, ao amor de Deus. Ele não falha, ele não volta atrás da sua palavra, ele é fiel diante das suas promessas, ele é perfeito. Éramos para sermos assim. Infelizmente está no pretérito imperfeito. Éramos para estarmos nessa condição. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje, o que existe de graça, de lampejo de bondade humana, é para ser agora reconstruído novamente pelas mãos do Senhor e voltarmos à nossa origem, a sermos reconhecidos agora como membros da família de Deus. Então, querido aluno, professor, queridos, uma mensagem final para a gente dar para os nossos alunos. Por que nós devemos se apegar tanto a esse amor, tanto a essa justiça divina? Penso eu que eu me apego a esse amor e essa justiça divina pelo fato de que a história mostra que Deus cumpriu.
não é uma fé cega. Minha fé tem bases. A base na história também. Quando eu olho para trás, eu percebo que Deus cumpriu as coisas que fez. Deus, ao cumprir, também cumpre de forma amorosa. O próprio Salmo 100, versículo 5, declara: o Senhor é bom e o seu amor é leal, dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ou seja, todas as gerações testificam da lealdade, do amor e da justiça de Deus. E por isso eu continuo confiando. Basta lembrar como Deus guiou a igreja no passado, como Deus guiou minha vida no passado, que isso é uma garantia de que Deus também vai continuar guiando minha vida no futuro. Eu confio no amor e eu confio na justiça de Deus. Amém. Algo que eu acho bem interessante e que me faz assim apegar-se nessa justiça, não ter a certeza que vai ser a justiça. Uma é como o pastor falou, sobre as histórias do passado. Porque a gente viu Deus sendo justo no passado. E outro também é sobre a esperança futura que a gente tem. Que o livro Grande Conflito, ele termina justamente... Vou ler o último parágrafo do Grande Conflito, creio que todos aqui talvez já conhecem. Que diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecador não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza e perfeito gozo que Deus é amor. Isso dá uma paz. Porque se a justiça não vai ser feita nessa terra, como a gente viu o caso do jovem aí, mas a gente vai ter a certeza que a justiça vai ser feita no céu. Que a justiça, no final, a justiça de Deus é plena e certeza. E esse deve ser o nosso pensamento e a nossa esperança de confiar na justiça de Deus. Amém. Eu vou ler também um texto aqui da lição de quinta-feira, é o último texto, né? E é uma exaltação e um louvor. O pastor Felipe falou da esperança futura, né? O pastor Anderson também apresentou a justiça de Deus, e eu quero louvar a Deus pela sua justiça, né? Como está aqui em Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus juízos, os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então, não há dúvida, talvez o que deve hoje nos nortear, não é? É a certeza de que toda injustiça que há neste mundo, e não foi Deus que trouxe a injustiça. As pessoas diante da injustiça se revoltam contra Deus. Mas não foi Ele que trouxe a injustiça. A injustiça é consequência do pecado, e o pecado foi uma escolha humana. Não é? Deus está aqui o tempo inteiro tentando controlar esse planeta até que Ele venha e estabeleça finalmente a justiça plena. Então, queridos que nos ouvem, a injustiça não vem de Deus. O que vem de Deus é a justiça. A injustiça, ela vem como consequência do pecado, de uma escolha que o homem fez. Então, esperemos com paciência, mas louvemos a Deus. Porque Ele ainda não derramou e não derramará todos os juízos que estão nessa reserva judicial de Deus. Ele não derramou, e Ele não derramará, porque se Ele derramasse, nenhum de nós estaria mais aqui. Que o Senhor nos dê, não é? Nos torne aptos a um dia vivermos num lugar onde não haverá, ou não haveremos mais de falar em justiça e nem injustiça, porque nós todos viveremos eternamente em ambiente de plena justiça. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Meus queridos, muito obrigado por passarem conosco aí essas semanas. Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo ministério. Que os desafios que vocês enfrentarem aí ao longo da vida, vocês possam sempre se lembrar que a justiça de Deus sempre vai prevalecer no final. Queridos, vamos terminar com uma oração? Feche os seus olhos, vamos pedir a bênção de Deus. Amado Senhor,
Louvamos o teu nome pela tua grandeza e porque sabemos que o Senhor é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. A tua justiça é plena, a tua justiça é verdadeira. Que possamos nos apegar a isso constantemente em nossas vidas. Dá-nos a tua graça, Senhor. Dá-nos a tua paz e o teu amor. E que o Senhor possa dirigir a nossa vida até quando Jesus voltar. Amém. Dá-nos uma semana repleta nos teus cuidados. Nos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim. Amor, justiça de Deus. Que você coloque isso no teu coração, coloque em prática. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e que possamos nos encontrar semana que vem, se Deus quiser.